Atenção! Esse vídeo pode ser perturbador para algumas pessoas. Contém descrição de assassinato e outras coisas bem ruins. Se assuntos assim te deixam desconfortável em qualquer nível, recomendo que você feche esse vídeo agora. Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Terror Remake de histórias reais. Esses vídeos são bem parecidos com os outros Terror Remake. A diferença é que eu pego uma história real bem macabra pra contar aqui todos os detalhes pra vocês enquanto eu faço a minha maquiagem. Eu não fico falando sobre a maquiagem e o que eu tô usando, mas pra quem se interessa, eu coloco todos os produtos ali na descrição. Ok. Vamos lá. No primeiro Terror Remake de histórias reais, eu contei a história do Carl. Um cara que se passou por médico pra se aproximar de uma mina lá e fez uns negócios bem bizarros. Envolve até necrofilia. Se você não viu ainda, eu recomendo que você veja. Nesse de hoje, eu resolvi pegar uma história de uma mulher, pra ir dando uma variada. A história de hoje é sobre a primeira mulher a ganhar a pena de morte sem direito a condicional na Austrália. E essa mulher ficou conhecida como assassina canibal. Essa história é bem conhecida, mas eu acho ela tão bizarramente interessante que eu resolvi fazer igual o vídeo pra vocês. E ela é relativamente longa, então, como vocês pedem mais vídeos longos, acho que vai dar certo. Catherine Mary Knight, a assassina canibal. Desde antes de Catherine nascer, a família dela era um caos, porque se envolveu em escândalos com traição e tal, e foi forçada a mudar de cidade. Basicamente, a mãe dela traiu o marido com um cara que ela trabalhava, todo mundo ficou sabendo, deu altas tretas na cidade e daí eles tiveram que se mudar. Mesmo que isso tenha acontecido antes dela nascer, acabou influenciando em muitas coisas da vida dela. Naquela época e na cidade em que eles moravam, trair, mudar de parceiro, se separar era extremamente feio e escandaloso. Por isso, a mãe dela fugiu da cidade com esse novo parceiro. Eu vou colocar na tela aqui escrito, mas só pra ninguém se perder, eu vou falar também. Barbara é o nome da mãe de Catherine. Ken é o nome do homem com o qual a Barbara fugiu, a mãe de Catherine. Por enquanto, esses são os nomes mais relevantes, tá? Mas o resto eu vou colocando ali também. Então, Barbara teve 4 filhos do primeiro casamento. Ficaram 2 com o pai e 2 com uma tia. No segundo casamento, com esse cara com quem ela fugiu, o Ken, ela teve mais 4 filhos. Dentre eles, Catherine. Catherine Knight nasceu no dia 24 de outubro de 1955. E ela tinha uma irmã gêmea, a Joy. Essa irmã não é muito relevante para a história, tá? Mas a única coisa relevante é que a Joy era a única em quem ela confiava, com quem ela sempre foi próxima e tal. Mas nada demais. Catherine e a irmã tinham por volta de 4 anos de idade quando o primeiro marido de Barbara morreu, deixando 6 filhos para ela cuidar. 2 que estavam com o pai, né? Esse que morreu. E 4 dela com o Ken. Deixa eu só fazer um adendo aqui rapidinho. Nos documentários que eu vi quando eu tava pesquisando sobre isso, dizia que Barbara tinha ficado com os 8 filhos, todos. Mas em alguns outros artigos e no Wikipedia, dizia que na verdade ela ficou com 2 só, que eram os que estavam com o primeiro marido dela, que 2 ainda tinham ficado com a tia deles, então não sei, mas é meio que isso aí. Então me desculpe se essa parte estiver meio errada, tá? Mas basicamente ela ficou com um monte de cria pra cuidar. Voltando... Catherine tinha sempre bastantes problemas nas escolas. Essa família vivia se mudando e tal, e Catherine tinha dificuldade para fazer amigos. A única pessoa com quem ela era próxima era a irmã dela, a Joy. Catherine era bem tímida, mas ao mesmo tempo ela tinha um temperamento bem explosivo. Em casa, os pais viviam brigando e se batendo. O pai dela era alcoólatra e extremamente violento, e ele também vivia abusando da mãe dela. E aí, a mãe da Catherine vivia batendo nela. Era um bate no outro sem parar. E todos os abusos que aconteciam dentro de casa, as crianças assistiam, inclusive Catherine. Era tudo na frente dos filhos. Toda essa família era abusiva. Eles cresceram em famílias violentas e abusivas, então eles criavam famílias violentas e abusivas. Era só o que eles conheciam na vida, então era só o que eles sabiam ser. Barbara, a mãe de Catherine, também era bem bizarra. Ela sempre contava em detalhes para as filhas sobre a vida sexual dela. E o quanto ela odiava isso. A palavra com S que o YouTube não me deixa dizer. E também o quanto ela odiava os homens. Mas, apesar de tudo isso, apesar de Barbara saber como é ser obrigado a fazer algo que você não quer, apesar de saber como é ser abusada, quando Catherine era mais velha e foi reclamar de coisas assim pra mãe, que o parceiro dela queria que ela fizesse, a mãe dela disse só pra ela aguentar e ficar quieta. Bizarra, né? Mas calma, volta pra infância. Catherine disse que era abusada frequentemente por membros da família, menos pelo pai dela. Esses abusos duraram até ela fazer 11 anos. Alguns detalhes sobre essa parte não são muito claros, mas alguns psiquiatras concluíram que era verdade
inclusive porque alguns membros da família confirmaram os abusos. Num dos documentários que eu vi sobre isso, disseram que, por causa de toda essa violência, desde criancinha, vivendo o máximo do caos possível, ela começou a dissociar. Com 4 anos, ela começou a ter dificuldades para sentir as coisas como os outros sentem. Só tinha coisas ruins em volta, então ela começou a se desconectar de tudo. E não conseguiu desenvolver coisas importantes como empatia. Ela teve muitas dificuldades na escola. E ela vivia sendo violenta com crianças menores. E também com professores. Tiveram várias ocasiões que ela bateu em meninos que eram bem mais novos que ela, inclusive em professores, e também apanhou de professores quando alguns professores tentaram se defender dela. Então, com todas essas dificuldades e mal sabendo ler e escrever, com 15 anos ela largou tudo. 1 ano depois, ela começou a trabalhar num abatedouro. Os irmãos dela trabalhavam lá, o pai dela também, a mãe tinha trabalhado, o avô dela tinha trabalhado, basicamente todas as pessoas que ela admirava, respeitava, gostava, tinham trabalhado lá. Então essa era uma das coisas que ela mais queria fazer. Não demorou muito e ela logo foi promovida, porque ela era muito boa com facas. Então, o trabalho dela era arrancar a pele dos animais e arrancar a carne dos ossos. Ela, inclusive, ganhou um kit de facas só para isso. E esse kit de facas se tornou o bem mais precioso dela. As pessoas que trabalharam com ela disseram que chegava a ser perturbador assistir ela trabalhar. Catherine gostava de perfurar artérias só para ver o sangue jorrar. E ela também gostava de ver e ouvir os animais gritando e agonizando até a morte. Ela também gostava muito quando as outras pessoas tinham medo dela, por causa disso e por causa da habilidade dela com as facas. Acredita-se também que Catherine fantasiava matar as pessoas, mas que por muito tempo essa vontade foi saciada pelos gritos agonizantes dos animais e pelo trabalho dela no geral. Logo, ela começou a namorar com um cara, David Kellett, e depois de um tempo eles casaram. Tudo começou a ficar bem violento na noite de núpcias deles. Ela sempre ouviu da família, da mãe dela, que era normal consumar o casamento várias vezes na noite de núpcias, e que os pais dela tinham feito isso 5 vezes. Então era isso que ela esperava. Eles fizeram isso 2 vezes, e David caiu no sono. Catherine ficou enfurecida com isso, ela simplesmente não aceitou, então ela resolveu enforcar David. Ele conseguiu acordar e se livrar dela, antes que ela conseguisse matar ele. Mas eles continuaram juntos. Eu fico pensando o que uma pessoa diz nesse momento, sabe? Tipo, tu acorda ali com teu parceiro te enforcando e tal, e daí... O que essa pessoa disse pra você continuar ali? Não sair correndo, fugir pras colinas? A família dele dizia que a coisa mais estranha era o quanto ela mudava rápido de humor. Em 1 minuto ela tava feliz, cantarolando pela casa, e no outro ela tava gritando, quebrando tudo descontroladamente. Inclusive, David sempre falava para a irmã dele, para a família e tal, que se em algum momento ela ficasse furiosa com alguma coisa, era para sair correndo, para sair de perto, porque se ela conseguisse pegar as facas dela, aí seria tarde demais. Com 20 anos de idade, ela engravidou de David. E aí começou o caos maior. Catherine vivia desconfiada de David, e com razão, porque David tinha arrumado uma namoradinha. Mais tarde, ele também admitiu em várias entrevistas que ele não era fiel. Em 1976, nasceu a primeira filha deles, Melissa. Alguns meses depois, Catherine quebrou uma garrafa de cerveja e tentou apunhalar David com ela. David não aguentava mais tudo isso, então ele fugiu com a namoradinha dele. Catherine era extremamente ciumenta. E saber que o marido dela abandonou ela e a filha deles para fugir com outra mulher fez Catherine surtar total. As pessoas que moravam lá na cidade viam sempre Catherine surtada total lá pelas ruas. Ela pegava o carrinho de bebê e ficava andando pela cidade, balançando violentamente o carrinho, sem qualquer tipo de cuidado. Ela levava pra lá e pra cá, chacoalhando com raiva, e às vezes ela até parava e ficava observando o movimento dos carros. Alguns olhavam e diziam que tinham certeza que ela estava planejando atirar a criança no meio do movimento. A polícia foi chamada e Catherine foi internada no hospital psiquiátrico. Ela recebeu tratamento com antidepressivos e foi liberada depois de 2 semanas. Mas esse tempo e esse tratamento não foi o suficiente, porque David ainda não tinha voltado, e ela ainda continuava com a raiva descontrolada dela. Catherine pegou a sua filha, que agora tinha então 3 meses, colocou nos trilhos do trem
e foi embora. O dono de uma lojinha que tinha ali perto dos trilhos viu isso e pegou a criança. Enquanto isso, ela foi para os fundos de uma casa que tinha ali perto, pegou um machado que tinha nos fundos dessa casa e ficou balançando e girando no ar. Aí ela foi levada para o mesmo hospital psiquiátrico, só que ela mesma se liberou no mesmo dia. E aí, em menos de 24 horas, ela surtou de novo. Nesse outro surto, ela falou para uma família que ela precisava de ajuda para levar a filha dela para o hospital. Quando eles toparam ajudar ela, levar ela de carro para o hospital, ela entrou em casa, pegou uma faca e saiu correndo atrás de uma adolescente, filha dessa família, com a faca lá na mão. E Catherine cortou o rosto dessa adolescente. Catherine então fez essa família de refém e mandou eles levarem ela para casa da mãe de David. Dizem que ela com certeza estava planejando matar a mãe de David. No caminho, essa família conseguiu convencer ela de parar num posto e deixar um dos filhos dele sair com a desculpa de que ele era asmático. Quando ele conseguiu sair, ele chamou a polícia. Quando a polícia chegou lá no posto, Catherine estava com uma barra de ferro na mão, balançando para lá e para cá descontroladamente, ameaçando matar todo mundo. E aí, mais uma vez, ela foi levada àquele hospital psiquiátrico e internada. Aí você poderia até dizer nesse momento, tá, mas então é só correr dela, sair do caminho dela no momento em que ela começasse a surtar. Não que eu acho que alguém falaria isso, mas se falasse, não é tão fácil assim. Ela tinha os surtos dela, mas ela também conseguia, de uma forma bem calma e totalmente imprevisível, manipular e assustar todo mundo. Afinal, o que ela mais gostava era de deixar todo mundo com medo. Então, não tinha como saber quando que seria o próximo surto dela. Ou se ela já estava surtando mentalmente ali, secretamente, sabe? Mas daí ela estava se mantendo quietinha. Não tinha como saber. Enquanto isso, David não estava dando muito certo com essa namorada dele. Apesar dela estar grávida dele. Parece até um padrão, né? Ele engravida, começa a dar tudo meio errado, daí ele foge. E aí, quando ele ficou sabendo do último surto de Catherine, ele resolveu ir lá onde ela estava internada e soltar ela. Algumas semanas depois, eles se mudaram. David, Catherine e a nenê, porque eles queriam recomeçar tudo. Nesse lugar para onde eles se mudaram, David trabalhava como caminhoneiro. E Catherine conseguiu um emprego, mais uma vez, em um abatedouro. Mas aí, o amor que ela tinha pelas facas começou a se tornar obsessivo. Ela começou a levar as facas dela por tudo, por todos os cantos por onde ela ia. Ela até pendurava um kit de facas em cima da cama. E aí, quando perguntavam para ela o porquê dela fazer isso, ela respondia que era para caso ela precisasse. O caos todo continuou e o casamento deles continua sendo horrível. Mas ainda tinha como piorar porque ela ainda tinha como manipular mais ainda o marido dela. Um dia, David chegou em casa e encontrou Catherine com outro homem na cama. Mas ela conseguiu convencer ele a se mudar para começar tudo de novo e ter mais um filho. Com o tempo, Catherine foi se tornando cada vez mais e mais violenta. E David não escondia de ninguém que ele morria de medo dela. Um dia, ele chegou tarde em casa. Ela odiava isso. Aí, quando ele entrou em casa, ela bateu na cabeça dele com uma frigideira e fraturou o crânio dele. Relacionamento saudável. Por causa disso, ele ficou internado durante uma semana no hospital. Enquanto isso, enquanto ele estava lá no hospital, Catherine pegou várias roupas e calçados de David, colocou numa banheira e tacou fogo. Com a frigideirada que ela deu nele, ela quase matou ele. E ainda assim conseguiu convencer ele a não denunciar ela, para que ela não perdesse a guarda dos filhos. David continuou com ela, continuou trabalhando como caminhoneiro e ela continuou sendo extremamente ciumenta. Ela tinha certeza que ele sempre traía ela e ela ficava cada vez mais enfurecida com isso. Aí sabe o que ela fez? Ela fez as malas e sumiu da vida dele. Catherine não via problemas em ficar sozinha. O que enfurecia ela de verdade era as pessoas não fazendo exatamente o que ela queria quando ela queria. Ela voltou para uma das cidades que ela tinha morado antes com as 2 filhas. Mas ela não ficou sozinha por muito tempo. Logo, ela conheceu outro homem, David Saunders, e ele se mudou para a casa dela. No início, parecia tudo bem, tudo normal, e aí depois de 2 meses, ela começou a surtar de novo. Um dia, Saunders chegou tarde em casa. Ela odiava isso, lembram? Aí ela pegou o ferro de passar roupas,
que ela estava usando, que ela estava passando roupa, ou seja, ele estava quente, e bateu na cara dele. Ele ficou com algumas marcas, cicatrizes por meses por causa disso. Ela também queimou um braço dele e saiu correndo atrás dele com o ferro, querendo tacar na cabeça dele. Tudo porque ele se atrasou. E aí, eles continuaram juntos depois disso? Sim. Aparentemente, diziam que ela era muito boa de cama. Um dia, Catherine e Saunders tiveram uma briga muito feia. E aí, nisso, ele tentou deixar dela. No meio de um surto de raiva, ela correu para fora de casa, Saunders seguiu ela, e aí quando ele chegou lá fora, ela estava segurando o cachorrinho dele. Ela pegou o cachorrinho e cortou a garganta dele. Saunders não conseguiu fazer nada, só assistiu o cachorrinho sangrando, morrendo. Depois de fazer isso, Catherine pegou uma espingarda e foi até a casa da irmã dela, a Joy. E aí ela disse para a irmã dela que ela tinha matado Saunders. Não se sabe exatamente o porquê dela fazer isso, mas tem gente que diz que ela fez isso porque ela estava ensaiando matar Saunders e ela queria saber qual seria a reação das pessoas. Ele continuou tentando deixar dela algumas vezes, mas ela nunca deixou ele em paz. Até que um dia eles tiveram um filho juntos. Faz todo sentido, né? Se vivem brigando e se odeiam, por que não ter um filho? Quando esse filho tinha 6 meses, eles compraram uma casa e se mudaram. Mas nada tinha melhorado. Saunders continuou tentando fugir dela, até que um dia ele conseguiu e abandonou tudo. Enquanto Catherine procurava por ele, ela encontrou outro homem. Esse tem um nome estranho, peraí. É John Chillingworth. Acho que é isso. E todo o ciclo se repetiu. Parecia tudo ok, eles ficaram juntos, Catherine engravidou, e aí então ela começou a ficar violenta. Ela quebrava as coisas dele, ela batia nele, ele batia nela. Caos. E aí depois de 3 anos juntos, ela abandonou tudo e deixou esse outro homem com as crianças. Mas não foi exatamente do nada que ela fez isso. Foi porque ela já estava tendo um affair com outro homem. O nome desse era John Price. Que louco, né? Ela ficou com um David, daí depois ela ficou com outro David, daí ela ficou com um John, e daí ela ficou com outro John. John e Catherine tinham então 38 anos. John Price já tinha 3 filhos do seu primeiro casamento e ele amava muito eles. Era um menino bem mais velho e 2 meninas mais novas. Um padrão interessante também que se seguia nesses relacionamentos é que todos bebiam muito, principalmente enquanto eles estavam com Catherine. No início, o relacionamento deles era bem tranquilo. Uma das filhas de John disse que eles se davam bem e quase não discutiam. As filhas de John contaram que, quando Catherine dirigia, ela fazia questão de atropelar cachorros que ela via na estrada. Ela desviava o carro só para atropelar os bichos. E quando perguntavam para ela o porquê dela fazer isso, ela só dizia que ela não gostava de cachorros. Dessa vez, nesse relacionamento, ela não engravidou. Ela estava ficando mais velha e tal, estava começando a ficar mais complicado isso, mas ela continuava surtando igual. Ela vivia batendo no John e ele tinha várias cicatrizes pelo corpo. De vezes que ela bateu nele, de vezes que ela tentou esfaquear ele com faca, tesoura, garrafa, o que tinha. Catherine queria muito se casar com John, mas ele não queria se casar oficialmente com ela. E aí, quando ele se recusava, Catherine pegava as crianças dele e contava mentiras. Ela ficava dizendo que John não era o pai de verdade delas, que a mãe delas tinha pulado a cerca e várias outras mentiras tentando assustar as crianças. Um dia, Catherine estava mexendo nas coisas de John e achou o testamento dele. Nesse testamento dizia que John deixava tudo que ele tinha para a ex-mulher dele. Catherine ficou furiosa com isso e pediu $10.000 para ir embora. John recusou, disse que não ia dar esse dinheiro para ela. E então ela pegou uma câmera e filmou um kit de primeiros socorros que John tinha pego do trabalho dele. E mandou pro chefe dele esse vídeo. E aí, por causa disso, John foi demitido. Era um kitzinho daqueles pequenos de primeiros socorros que devia valer mais ou menos uns $20. Mas foi o suficiente para ele ser demitido. Agora, então, John tinha 43 anos e estava desempregado. E Catherine ficava implorando para voltar com ele. Ela tentava até convencer as filhas dele. Aí o que John fez? Voltou com ela. Catherine tinha uma estranha obsessão por morte. Ela tinha um canto na casa dedicado a isso.
Nesse canto da casa, ela tinha várias facas. Lembra do amor dela por facas? Ela também tinha ganchos de açougue, peles de animais, ossos e pedaços de animais mortos, e uma coleção de filmes bizarros, que envolviam pornografia violenta e snuff. Essa obsessão dela por morte existiu desde que ela era criancinha. Ela sempre teve a mania de guardar restos de animais mortos. O tempo se passava e o caos e a violência só aumentavam. Num domingo, eles tiveram uma briga muito feia, tão feia que os vizinhos chamaram a polícia e a polícia foi até a casa deles. Mas acabou não dando nada. Quando ele voltou para o trabalho durante a semana, pela primeira vez, ele mostrou as cicatrizes que ele tinha no corpo para o chefe dele e para alguns colegas dele. John, então, contou para eles que foi Catherine que fez tudo isso e que ele tinha medo que ela fosse matar ele a qualquer momento. John foi então até a polícia para tentar se livrar de Catherine, mas lá disseram para ele que ele teria que esperar umas 3 semanas para conseguir uma audiência. Os colegas de trabalho dele pediram para ele não voltar para casa naquela noite, mas John disse que tinha que ir igual para casa. Ele tinha medo que se ele não voltasse, Catherine ia surtar e ir atrás dele e das crianças dele, então era mais seguro para os filhos dele se ele voltasse para casa. Nesse dia, Catherine tinha comprado uma camisola sexy. E aí, enquanto John estava dormindo, Catherine tomou um banho, colocou a camisola sexy e foi pra cama com John. Eles fizeram uhul e então ela atacou John. No outro dia, John não apareceu no trabalho e os colegas de trabalho dele ficaram preocupados. De todo o tempo que ele trabalhou lá, ele nunca se atrasou. Ele nunca faltou. E antes disso, ele tinha passado semanas avisando todo mundo do que podia acontecer. Chamaram a polícia e a polícia foi então até a casa dele. Quando a polícia chegou na casa, eles se assustaram com tudo que viram, porque viram sangue por tudo. E aí, quando entraram no quarto, viram uma mulher deitada na cama. Era Catherine e ela estava dormindo. Do lado dela tinham vários comprimidos. Ela tinha tomado tanto comprimido que ela quase morreu. Alguns acham que foi para parecer que ela tentou se matar. Ela estava completamente apagada. Daí ela foi levada para o hospital. Catherine esfaqueou John 37 vezes. Depois, ela tirou a pele dele e cortou ele em pedaços. Ela sabia muito bem como fazer isso do jeito mais perfeito e preciso do mundo, porque ela tinha trabalhado no abatedouro, tirando peles de animais, separando carnes de ossos. Ela sabia como fazer isso com muita precisão. Catherine pegou então pedaços que ela cortou do John e cozinhou, incluindo a cabeça dele. Ela fez um cozido de legumes com alguns pedaços do John e preparou pratos na mesa para as crianças dele. Do lado dos pratos, ela colocou um bilhetinho para cada um, com os nomes deles. E mais um bilhete também que dizia que se John não podia ser dela, ele não seria de mais ninguém. Catherine ficou quase uma semana internada em coma. Quando ela acordou, o que ela disse? Que ela não lembrava de nada. Que tudo que ela lembrava era que 6 meses antes ela tinha esfaqueado John. Mas que poderia ter sido qualquer coisa, porque eles estavam brigando, eles estavam discutindo, então ela só queria bater nele com alguma coisa. Podia ter sido um garfo, podia ter sido uma colher. Só que aconteceu de ser uma faca e ela cravar nele. E que era só isso que ela lembrava. Durante o julgamento, mostraram um vídeo dos policiais da cena do crime. E dizem que é uma das coisas mais horrendas do mundo. A pele de John estava pendurada por um daqueles ganchos de açougue perto da porta. Que no início era meio difícil de saber o que era aquilo que estava aparecendo no vídeo, mas que assim que focava bem e dava pra ver, parecia um tapete pendurado, só que era a pele dele, um pedaço enorme da pele dele, que ela tinha tirado com toda a paciência e precisão do mundo. Tinha sangue por toda a casa, e aí tem uma parte do vídeo que a câmera, o policial, se aproxima do fogão, e tem uma panela grande ali, e aí alguém levanta a tampa e dá pra ver a cabeça inteira de John ali dentro da panela, cozinhando. Mais tarde foi concluído por pessoas que analisaram ela que Catherine não sofria de nenhuma doença mental. Uma coisa que influenciou muito nisso, para provar que ela não era só louca, é que no dia em que ela matou ele,
Antes de fazer aquilo, Catherine tinha comprado a lingerie toda chique. E depois que ela matou ele, ela tomou banho, trocou de roupa, pegou o carro, dirigiu até longe da cidade lá para fazer uma retirada de dinheiro. Ela tirou $1.000 e depois voltou para casa. É tipo, ela sabia o que ela estava fazendo. Ela sabia que ela tinha que tomar banho, que ela tinha que se ajeitar e ela queria algum dinheiro. Então, depois de fazer tudo isso, ela voltou para a cena do crime. Ninguém sabe ainda aonde que foi esse dinheiro e para que ela tirou esse dinheiro. Ela tinha sido encontrada dormindo lá no quarto depois de tomar vários comprimidos. Mas parece que foi só pra, tipo, fingir que ela tava tentando se matar. Foi tudo muito planejado porque ela tava toda limpinha, toda arrumadinha. E antes de fazer tudo isso, 3 semanas antes, ela contou para um irmão dela que ela tava planejando matar John. E que se ela fosse presa, ela ia alegar que ela tava louca no tribunal. Mas o que ela não esperava era que o irmão dela fosse testemunhar contra ela. Durante o julgamento, não interessa quem falasse ou o que mostrassem lá nas evidências, ela não reagia. Ela não demonstrava nada. Nenhum sentimento, nem felicidade, nem tristeza, nem nada. Só que, no momento em que começaram a descrever a cena do crime, ela começou a dar a surtadinha dela. Primeiro, ela começou a se embalar, tipo, embalar assim o corpo pra frente e pra trás. E aí logo ela começou a gritar e se atirar no chão. Muito provavelmente ela fez isso tentando alegar insanidade, mas não funcionou. Ela acabou sendo condenada à prisão perpétua sem direito a condicional, com ordens de nunca ser solta. Essa foi a primeira vez que foi dada essa sentença a uma mulher na Austrália. Na prisão dizem que ela não quer visita de ninguém, mas que ela tá feliz porque ela se sente segura. Quando os homens com quem ela viveu durante vários anos antes do John Price deram entrevistas, todos acabavam chorando muito, arrasados com tudo que eles sofreram nas mãos dela. Mesmo muitos anos depois, eles continuam muito abalados com tudo isso. Ainda rolam em vários lugares várias discussões de se ela é louca ou não. Mas também dizem que não tem como alegar insanidade porque ela planejou tudo bem certinho durante semanas. Catherine sempre falava sobre os planos dela para as pessoas. Tudo foi feito com muita calma e não porque ela ouviu vozes mandando ela matar John, ou qualquer coisa assim. Enfim, ela tá presa e ela vai continuar. Eu espero muito que vocês não tenham ouvido essa história enquanto estavam comendo. Os detalhes de tudo que ela fez, como que ela fez, durante toda a vida são tão bizarros e absurdos que nem parecem real, né? Mas enfim. Antes de deixar o teu comentário sobre essa história ali embaixo, eu quero fazer um pedido bem rapidinho. Presta atenção. Cuidem as palavras que vocês vão usar. Eu sei que o que ela fez foi horrível, eu concordo. Mas, dependendo do que for escrito ali nos comentários, o YouTube pode derrubar o vídeo. Se isso acontecer, se o YouTube derrubar esse vídeo por causa dos comentários, por causa de alguma coisa assim, eu não vou continuar fazendo esses vídeos de histórias reais. É só um tipo, calma aí no que você vai falar. Algumas palavras o YouTube não gosta. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais, clica no gostei e se inscreve no canal. Dá também pra clicar ali no sininho pra ativar as notificações. Não é sempre que elas funcionam, mas vai que né. Bom, vamos pra pergunta do dia pra dar uma aliviada no rolê? Maria Júlia perguntou: você tem vontade de refazer uma maquiagem antiga sua? Sim, várias. Eu sempre vejo, tipo, as maquiagens antigas que eu já fiz pra ver se eu não vou estar repetindo muito o mesmo tema. Tipo assim, se eu não me engano, eu já tenho uns 4 vídeos de maquiagem zumbi. São estilos bem diferentes, mas é zumbi, sabe? Aí eu tento não fazer sempre a mesma coisa. E aí quando eu revejo essas maquiagens antigas, eu fico, ai, bem que eu podia refazer essa daqui, dar uma melhoradinha nisso, melhoradinha naquilo, sabe? Então, sim, eu tenho bastante vontade de refazer várias maquiagens. Só que ao mesmo tempo eu tenho tantas ideias novas, eu tenho tanta vontade de fazer coisas novas, de criar mais e mais, que, tipo, não dá tempo de refazer as antigas. Mas de vez em quando dá pra fazer isso, né? Quando dá 2 anos de uma maquiagem específica, ou 3 anos de uma maquiagem específica, daí eu posso ir recriando e fazendo isso. Se você tem alguma pergunta pra eu responder em vídeo, pode ser sobre absolutamente qualquer coisa, é só deixar ali nos comentários com a hashtag pergunta do dia. Tem que ter a hashtag porque eu pesquiso direto por ela. Se você gosta do meu canal e quer apoiar ele, você pode fazer isso compartilhando os vídeos. Isso me ajuda muito. Ou se tornando um membro do canal. É só clicar ali em Seja Membro pra ver qual é que é. É uma contribuição que você dá por mês e você cancela quando quiser, sem treta. Meu Deus, tô com as mãos cheias de tintas.
Ah, me segue no Insta também, eu tenho 2. Um é mais normalzinho, com maquiagens e fotinhos bonitinhas, e outro é mais maquiagem artística. Esse segundo Insta tem bastante maquiagem bem bizarra, então se sangue falso, cortes, coisas assim te incomodam, não recomendo que você siga esse, tá? E nos 2 eu fico postando spoilers e interagindo o que dá. Bom, eu espero que vocês estejam se cuidando, se alimentando bem, dormindo bem, tomando bastante água e lavando muito bem as patinhas. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Bye! A minha maquiagem, eu quis fazer ela um pouquinho artística, só porque esse mês é meio Halloween, daí encaixa, sabe? Mas eu não queria fugir tanto do tema, eu não queria fazer uma maquiagem só artística, então umas florzinhas assim, já tá bom, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou tomar banho e tirar tudo isso que eu fiquei 3 horas gravando. Enfim. Eu derrubei uma paleta e quebrei. Yes.